Salve família! Espero que todos estejam bem. Bom, uma carta que saiu para esse período foi o Imperador. Esse é o arcano do domínio, do trabalho e também da natureza prática. O arcano 4 nos traz a necessidade de definir e de pôr as coisas em ordem. É um período para medir, classificar, registrar, regular e de compor a si mesmo, se inserir em seu meio ambiente. Você deve atender assuntos cotidianos e trazer luz através dos seus esforços e ações. Esse é um período produtivo no qual o impulso criativo pode ser controlado e dirigido. Para os homens, essa época costuma indicar virilidade e paternidade. Ô meda! Por isso encapem o bicho, meninos. Esse também pode ser um período de alguns obstáculos que deverão ser resolvidos com paciência e determinação. Mas se você tiver a coragem de lutar contra toda oposição, você vai conseguir grandes progressos. Durante esse período reina a razão. O arcano 4 simboliza uma janela quadrada através da qual enxergamos. Por esse motivo, você deve exercitar a visão, a percepção e a análise. Alguns aspectos ocultos do passado podem vir à tona para te permitir corrigir velhos julgamentos e erros de épocas anteriores. Isso se deve ao fato do arcano 4 envolver uma porta de oportunidade através da qual você poderá passar para uma nova vida. E uma vez que o arcano 4 rege os aspectos físicos da vida, todo tipo de prazer carnal agora está ao seu dispor. Fica atento com as armadilhas desse arcano, bebê. Cuidado com as artimanhas do mundo material. Lembra que a gente já comentou num dos vídeos passados a diferença enorme que separa o ter do ser. Porém, o ponto crucial dessa vibração é o trabalho, a responsabilidade e o cumprimento. É o tempo de estabelecer sólidos fundamentos para a tua vida. Exercite teu corpo e cuide do teu lado físico e mental. Quando o arcano 4 estiver centralizado no plano material, suas energias vão se manifestar com habilidades criativas. E quando essas energias estiverem centralizadas no espírito, novos reinos psíquicos e espirituais vão poder ser atingidos. Entenderam? Só toma cuidado para não ser o dono da razão nesse período. Um 4 negativo pode ser um ser humano bem sistemático. Ele pode ser mesquinho, descortês e por conta disso bem solitário, guardado entre as paredes seguras da construção que ele mesmo levantou para proteger do mundo exterior. Mas também impedindo de desfrutar de relacionamento com os outros. Essa pessoa no fundo se sente limitada e restringida devido a uma temerosa necessidade de segurança. Essa carta que rege a nossa existência, a consciência, representa a razão, que é uma função da mente consciente. O Imperador, ele é um mago que se tornou mais velho e que agora ele pode produzir recompensas concretas em termos de poder e de domínio. Aqui, ó, o seu elmo é vermelho e dourado, representando Marte e o Sol. O Sol exaltado em Áries que rege essa carta, como é mostrado aqui pelas cabeças de carneiro, tá vendo que adornam o seu trono? E ele segura aqui, ó, o mundo em sua mão esquerda e uma cruz na mão direita. Aqui, ó, a cruz é a régua T usada na matemática, na geometria, no levantamento de terras e também no planejamento. Isso indica que ele alcançou sua posição através do planejamento adequado. Aqui, ó, seu trono foi esculpido em pedra, simbolizando o espírito que necessita de longo e árduo trabalho antes de ser perfeito. Resumindo, você tem o poder e o controle. Se não estiver satisfeito, lança sementes apropriadas no solo. Lembra que você é aquilo que por si só fez a si mesmo. Falei demais, né? Bora para a parte que eu mais gosto do vídeo. A historinha. O conto de hoje vai ilustrar bem a carta do Imperador. Conta-se que havia um monge muito sábio e que vivia em seu mosteiro. E um dia, ele resolveu sair das ruas com algumas moedas de cobre dentro de um saco e anunciou que daria aquelas moedas ao homem mais pobre do reino.
Então surgiram vários mendigos dizendo: não, eu sou mais pobre. Não, o mais pobre sou eu. E o monge: não, ainda não são vocês. Não, monge, eu juro, eu sou o mais pobre. Não, ainda não é você. E isso foi causando um baita tumulto na cidade, porque não aparecia esse tal homem mais pobre que satisfizesse esse monge. Até que lá pelas tantas se vê aproximando soldados assim, juntos com toda uma comitiva, trazendo um rajá, o rei daquelas terras. E quando eles se aproximam, o monge estica o saquinho e diz: rajá, esse aqui é um presente para o senhor. E o rajá, sabendo que o tal presente era para o homem mais pobre do reino, fica todo ofendido. Como você fala esse tipo de injúria? Você não sabe que eu sou um rei, monge? Dono de todas essas terras e desse reino todo? Então o monge responde para ele: sim, eu sei disso. Mas também sei que de todo o reino você é o homem que mais possui o desejo de possuir, mais do que tem. Ninguém deseja mais coisas do que o rajá. Por isso, certamente é o mais pobre. Percebam que essa é uma concepção que está dentro da filosofia universal. A ideia de que nossa pobreza ou riqueza estão relacionadas aos nossos apegos e aos nossos desejos insatisfeitos. Eu sei que esse é um termo recorrente, mas entendam a ideia de que todos os homens muito pobres daquele reino, não havia um que se sentisse tão insatisfeito e tão incompleto quanto o rajá de todas aquelas terras. Enquanto que se diz que o homem nobre, o homem sábio é do tamanho dos seus sonhos, o homem comum é do tamanho dos seus desejos. Quanto maiores eles forem, mais preso, mais escravo e mais pobre ele é. Um homem simples que vive feliz com o que tem seria muito mais liberto do que aquele rajá. Talvez um mendigo fosse mais liberto que aquele rajá. Eu acho essa história muito linda porque gera uma reflexão do que vem a ser realmente a riqueza. É só a gente olhar em volta e perceber que vivemos em um momento histórico onde os homens valem pelo que têm. Se o homem tem valor pelo que tem, o valor é das coisas que ele tem e não dele. Se nós observarmos na história, todos os grandes homens, os homens que fizeram história, foram aqueles que deram muito e não aqueles que possuíram muito. Esses homens, eles entraram, abriram os portões da história e se eternizaram. Os grandes generosos são aqueles que hoje nos inspiram, aqueles que muito têm em geral, desejam cada vez mais e ficam cada vez mais prisioneiros desses desejos. Dá até para fazer um paralelo com a tradição egípcia. Vocês já ouviram a história do peso do coração do morto? Disse que quando o homem morria no Egito, ele acreditava que passaria, antes de ir para o Amente, que é a terra de Amon, ele passaria pelo meio do caminho, numa região que se chamava Aduate. E nesse Aduate havia uma balança, onde se fazia o peso do coração do morto. Uma balança de 2 pratos. De um lado se colocava uma pluma, a pluma da cabeça da deusa da justiça Maat, e do outro lado o coração do morto. E ali ficavam Anubis, Totes, o escrivão e todos assistindo aquilo. Se o coração do morto pesasse menos do que aquela pluma, ele subiria ao Amente. Se ele pesasse mais que aquela pluma, ele desceria novamente ao mundo. Essa era a crença da reencarnação no Egito. Agora me digam, o que pode haver dentro de um coração que pese menos que uma pluma? Se esse coração ama a justiça, a fraternidade, se ele ama o bem, essas coisas não têm peso e assim ele vai para o mundo onde elas reinam. Já se ele ama objetos, esses são pesados, bebê. E não por injustiça, condenação ou por qualquer ira de algum Deus, mas por necessidade de experiência. O homem vai ao mundo onde estão as coisas que ele ama. Portanto, nosso coração aponta o que nossa experiência necessita. Aponta na direção da experiência necessária. Essas historinhas de hoje mostram que os desejos do homem, quanto mais sutis e mais elevados são,
determinam o seu futuro. O homem pode teorizar pencas, ele pode colocar 1000 ideias, mas na prática ele sempre vai correr atrás da direção daquilo que ele ama. E dependendo da natureza daquilo que ele ama, ele vai ser um homem rico ou pobre, ou paupérrimo, um mendigo qualquer que se limita a algumas moedas de cobre. Gratidão, família. Espero poder ter ajudado em alguma coisa. Se vocês curtiram o vídeo e as historinhas, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, luz nos caminhos e que o vento sopre leve. Gratidão, família.